Antes da gente falar aqui sobre o que mudou no texto da proposta de revisão da NBR 1018 com relação aos cobrimentos, vamos fazer um pequeno quiz aqui. Vamos dar uma olhada aqui nesse pilar de uma obra que eu fui chamado para dar um parecer. Esse pilar aqui, os pilares desse pavimento em si, eles estão com vários problemas, né? Dentre eles, o concreto estava muito poroso, né? Tava dando para quebrar com a mão, enfim. Aqui, parece que estava tão poroso que na hora de tirar a forma aqui, quebrou a quina, né, da seção em vários lugares, vários pilares, né? Expondo aqui a armadura, né? Então a armadura tem exposta aqui, tá um pouquinho de ferrugem, tem várias situações que a gente teve que analisar. E aí, como quem me contratou fazer o parecer queria uma avaliação também, assim, da execução, né, da qualidade da execução, eu dei uma de malandro aqui e fui medir qual o cobrimento que estava dando essa armadura, porque eu queria saber se quem executou se atentou corretamente no cobrimento ou não. Daí aqui, isso aqui é um pilar classe de agressividade 2, tá? E aqui eu medi 20 milímetros, né, 2 centímetros de distância entre a face da armadura e a face da seção de concreto. E aí, tá dentro ou tá fora de norma, tá? Lembrando aqui que pela norma atual, ó, pilar classe de agressividade 2, o comprimento nominal seria de 30 milímetros. Então, com isso daqui, então com isso a gente vê que esse pilar aqui, com um comprimento real de 20 milímetros, está dentro da norma. Então, por que dentro está pedindo aqui 30 milímetros e lá só tinha 20? Porque a própria norma especifica que existe o comprimento mínimo, que é o comprimento mínimo necessário para que aquela armadura tenha, para que a armadura fique protegida, tá? E existe uma folga executiva aqui, porque é impossível do armador conseguir posicionar a armadura perfeitamente na posição certa. Sempre vai ter um pequeno desvio, né? E o desvio aceitável de 10 milímetros. Lá na obra, o que aconteceu? Eles devem ter mirado, tentado colocar um cobrimento de 30 milímetros, 3 centímetros, e acabaram gastando toda a folga executiva de 1 centímetro, né? E o comprimento final acabou sendo de 2 centímetros. Então, o comprimento final ainda está dentro do comprimento mínimo. Ok? Então, se está respeitando o comprimento mínimo, ele ainda está dentro de norma. Tá certo? Quando a gente vai comparar o comprimento real da estrutura com a tabela da norma, a gente pode descontar aqui esses 10 milímetros aqui que eram de folga executiva. Certo? Então, vamos lá. O que mudou aqui na norma? Vamos olhar esse item aqui, 7.4.7.4. Quando houver um controle adequado de qualidade e limites rígidos de tolerância da variabilidade das medidas do ano de execução, pode ser adotado o valor de ΔC de 5 milímetros, ou seja, a folga executiva de 5 milímetros. Mas a exigência de controle rigoroso deve ser explicitada nos desenhos de projeto. Permite-se, então, a redução dos comprimentos nominais precisos na tabela 7.2 em 5 milímetros. Então, se você tiver que esse controle rigoroso na execução, né, você pode diminuir todos esses comprimentos aqui em 5 milímetros. Tá? Você vai diminuir a parte da folga executiva desses comprimentos. Tá, mas o que a proposta de revisão diz a respeito? Primeira coisa que ela diz é que o cobrimento perfeito para esse vídeo é o seu like, tá? Segunda coisa aqui, ó, vamos ver o texto. O item 7.4.7.4, que é o mesmo que eu li agora há pouco, ele é totalmente igual ao anterior, com exceção da primeira frase. Ele começa dizendo, ó, para estruturas projetadas de acordo com a NBR 9062, aí vem, quando houver um controle rigoroso de qualidade, limites rígidos de tolerância, você pode mudar o ΔC para 5 milímetros. Então, ele restringe essa redução do cobrimento normativo apenas para estruturas pré-moldadas, são estruturas calculadas de acordo com a NBR 9062. Para estruturas de concreto moldado em loco, você não pode mais adotar essa redução no cobrimento, na folga executiva do cobrimento. Tá? Você não pode mais diminuir 5 milímetros nos cobrimentos da tabela 7.2. Tá? Particularmente, eu já não utilizava essa redução aqui, não. Eu utilizava os valores cheios da, da tabela aqui 7.2. Tá? A única redução que eu fazia é quando eu utilizava um FCK com resistência superior ao mínimo exigido, tá? Se às vezes numa determinada região eu tinha que usar um FCK de 25 para poder atender a norma. Se eu usasse 30, eu já aproveitava isso para reduzir 5 milímetros aqui nos valores da tabela 7.2, tá? Mas esse item aqui,
eu já não utilizava isso não, mas eu conheço bastante gente que utilizava isso daqui em obra de concreto moldado em loco, mas com a intenção mesmo de de roubar um pouquinho do cobrimento, tá? Sem essa preocupação de ter realmente um controle rigoroso de execução. E particularmente o que eu vejo em muitas das obras, não em todas, né, porque eu tenho alguns parceiros que executam a obra muito bem, mas tem muita obra que executa projeto que eu faço e que o pessoal comete erros bem difíceis, tá, de engolir. Você tem caso de armador que esquece de colocar armadura, coloca menos armadura que está no projeto, o armador que inverte, coloca o positivo no lugar do negativo e vice-versa. Então, tem vários erros assim básicos que se o cara está errando isso, que garantia eu tenho que o cobrimento vai sair certo, tá? Mas e você, qual que é a sua experiência? O que que você acha a respeito? Dá para confiar no pessoal de execução de obras de concreto moldado em loco para reduzir esse cobrimento, essa folga executiva do cobrimento? E vejo lá nos comentários. Até mais.